Aleluia. Eu vou ter o privilégio de compartilhar a palavra com você hoje, porque o nosso pastor, o pastor Roberto, ele está lá em Goiânia, ele foi aí o intermediário para um irmão muito abençoado e compartilhar e pregar lá no culto de Goiânia. Esse irmão é pastor há 20 anos lá em Roma, é um pastor, né? E aí, como o pastor Roberto fez esse intermediário, ele falou, não, eu vou lá, não só vou ser a ponte para levar ele lá, eu vou lá receber ele. E aí ele está lá em Goiânia, e com isso eu vou ter a graça e a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com você, amém? Os irmãos abrem o coração para receber a palavra do Senhor nesta manhã, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, meu irmão, essa semana foi o aniversário do pastor Rafael, e ele pede de presente seu coração aberto para receber da parte de Deus, amém? Você me dá de presente seu coração aberto nesta manhã? Aleluia, vamos orar pela palavra do Senhor, pedir a Ele que Ele possa falar conosco em nome de Jesus. Bem, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui como igreja, reunidos, ó Deus, em comunhão para te adorar, para te louvar. Ó Deus, ministra no nosso coração o propósito que o Senhor tinha desde a criação do homem lá no Éden. Ministra no nosso coração o que o Senhor tinha em mente, sabe, Senhor, ao projetar o homem, ao criar o homem. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós possamos sair daqui com clareza o nosso coração, com revelação, ó Deus, para cultivar o que o homem perdeu lá no Éden. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, nesta manhã, eu não quero compartilhar nada novo com você, né, ou algo que você nunca tenha ouvido antes, mas muito pelo contrário, eu estou aqui nesta manhã para reafirmar algumas verdades em nossos corações, amém? Reafirmar algumas verdades das quais foi por meio delas que nós viemos crer em Cristo Jesus, que se tornou claro para nós como igreja, o motivo pelo qual Deus projetou o homem, o motivo pelo qual Deus criou o homem, e eu quero reafirmar essas verdades, amém? Porém, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Por que será que eu e você viemos a esse mundo? Por que será que Deus iria parar tudo o que Ele estava fazendo para nos criar? Por que será que Deus iria nos formar, nos projetar, nos criar? Ou será que Deus tinha em mente em criar o homem para ele nascer, crescer, entrar na escola, fazer uma faculdade, conhecer uma moça, e no caso da moça, conhecer um rapaz, casar, ter filhos, prosperar, ter bens materiais, ficar velhos, ficar avô e morrer? Será que Deus só tinha só isso em mente? Será que não tinha nada além disso? Será que não tinha algo mais profundo que isso? Quando Deus, quis projetar o homem, quis projetar a mim, quis projetar a você? Será que não tem algo além disso? E hoje, nesta manhã, o meu propósito é que você saia daqui com clareza, ainda mais clareza, a respeito da sua criação, a respeito pelo qual Deus criou você. E para encontrar essas respostas, precisamos ir lá no início de tudo, onde eu vou pedir já para a Júlia, hoje a gente vai abrir muitas referências bíblicas, tá? Hoje a gente vai ler muito a Bíblia. Os irmãos creem na Bíblia, amém? Irmãos, creem na palavra de Deus. Irmãos, no culto dessa manhã eu não vou fazer nada mais do que ler a Bíblia com você, amém? Esse é o meu propósito aqui. Então, lá em Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 26 mesmo, está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui eu já te falo, opa! Aqui vemos o homem sendo criado e a imagem e semelhança de Deus, e tem uma explicação muito óbvia para isso. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha para ela. Será que você pode conversar com essa pessoa, sim ou não? Será que você pode se relacionar com essa pessoa, sim ou não? Por que disso? Porque é a sua imagem e semelhança. Então, da mesma maneira que eu já vou te dar a resposta para as perguntas que eu comecei o culto fazendo, quando Deus tinha em mente de projetar o homem, de criar o homem, de fazer o homem à sua imagem e semelhança, era para se relacionar com ele, era para ter comunhão com o homem, era para desfrutar da presença do homem, e o homem desfrutar da presença de Deus. E, meus irmãos, olha, assim como uma luva, ela tem um formato de nossas mãos,
Da mesma maneira, eu e você temos o formato exato da pessoa de Deus. Porque nós somos projetados assim. Nós somos projetados para cultivar um relacionamento com Deus. Amém, irmãos? E quando Deus criou o homem, ele tinha a intenção de ter uma grande família, onde ele seria o pai da casa de muitos filhos, à sua imagem e semelhança. E é interessante que, se a gente for para o capítulo 2 de Gênesis, no verso 1, Júlia, por favor, vemos a palavra de Deus dizendo que Deus descansou. Olha só, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, mais uma pergunta. Hoje é um culto de muitas perguntas, amém, irmãos? Mas a gente vai sair daqui com resposta para todas elas, amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus cansa, sim ou não? Deus cansa? Não. Mas por que será que a Bíblia está falando que Deus descansou? A Bíblia é mentirosa, sim ou não? A Bíblia mente? Não. Mas Deus cansa? Uai, se Deus não cansa e a Bíblia está falando que Deus descansou, tem algo aqui que não se casa, não é? Tem algo aqui que não se fecha. Mas a palavra de Deus é tão incrível que há algo muito simples de se entender aqui. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia, porque no 6º, um dia anterior, Deus tinha feito o homem à sua imagem e semelhança. E a partir de agora, era o homem que iria dar continuidade ao que Deus estava fazendo. Por isso que Deus descansou, porque agora Deus iria todo dia contemplar o homem que foi formado à sua imagem e semelhança, a dar continuidade ao que Deus vinha fazendo, a dar continuidade àquilo que Deus estava realizando. Por isso que quase, sabe quando Deus me criou o seu Assis, criou a dona Edileuza, o Leonardo, criou o seu Francisco, o Renan, a Júlia, cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, sabe, irmãos, Deus tinha em mente da gente dar continuidade ao que Deus estava fazendo desde a eternidade. E aqui eu já te falo, é bondade demais de Deus, não é não? Será que não é bondade demais de Deus? De pegar, sabe, criar um ser humano para ele, sabe, entrar naquilo que Deus estava fazendo e dar continuidade. E continuar fazendo. Por isso que Deus olhou para o homem no dia 6º. E a palavra de Deus fala, se a gente continuar lendo, ali Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, que quando ele termina ali de falar palavras para o homem, ele fala, e viu Deus que era muito bom quando Deus criou o homem. Quando Deus criou todas as coisas antes do homem, ele só falou, e viu Deus que isso era bom. Mas quando Deus forma o homem, ele fala, e viu Deus que isso era muito bom. Por que muito bom? Porque no homem, Deus se viu. Porque no homem, Deus ao criar, ele olhou para o homem e falou, esse aqui é a minha imagem e semelhança. Isso é muito bom. O homem agora vai dar continuidade ao que eu estou fazendo. O homem agora vai prosseguir o que eu estou fazendo desde a eternidade. Agora não é mais eu, o Filho e o Espírito. Agora somos uma família maior. A família cresceu e agora nós temos a mesma imagem, nós temos a mesma semelhança, nós somos criados, sabe, para estar no relacionamento, nós somos criados para estar no convívio. Aí Deus pega esse homem, no verso 15 do capítulo 2, olha o que a Bíblia diz. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para fazer o quê? Cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. E você sabe qual é o melhor de tudo? É que quando Deus cria o homem e encontra no homem descanso, pode descansar, porque ele encontrou o prazer dele no homem. Ele viu que aquilo que ele tinha projetado no homem era muito bom. Ele pega esse homem, coloca para dar continuidade ao que Deus está fazendo, mas sabe de que maneira? No descanso. No descanso. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, meu irmão, você foi projetado, criado, à imagem e semelhança, em primeiro lugar, para se relacionar com Deus, mas em segundo lugar, para desfrutar do descanso. Sabe por que disso? Porque quando o homem é criado, Deus pega o homem no verso 15 e coloca ele no jardim. E jardim do Éden nos fala de um lugar de delícias,
nos fala de um lugar de prazer, nos fala de um lugar de refrigério, nos fala de um lugar de comunhão, nos fala de um lugar de intimidade com Deus. Ninguém vai para um jardim para trabalhar, ninguém vai para um jardim para fazer esforço, ninguém vai para um jardim para estar se esforçando ao ponto de estar suando, não. Você vai para um jardim para fazer um piquenique, amém? O povo mais antigo se fazia piquenique, né, seu Assis? Hoje essa geração acho que sabe nem o que é isso. Porém, o que é que acontece? Deus, ao criar o homem, colocou no jardim para ele desfrutar de um descanso, para ele dar continuidade ao que Deus estava fazendo, mas porém, meus irmãos, num descanso. A Bíblia diz que Deus vem a ter com o homem na viração de um dia, capítulo 3, verso 8, Júlia. Olha só, porque lá no verso 15, pode deixar aí no verso 8 mesmo, do capítulo 3. No verso 15 do capítulo 2, a Bíblia diz que Deus pegou o homem, colocou ele no jardim para cultivar e guardar, ou seja, para dar continuidade ao que Deus estava fazendo. No verso 8, fala o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia. Então, ou seja, Deus, ele vinha todos os dias, na viração do dia, para ver o que o homem estava fazendo, para ver o que Adão estava projetando, para ver a maneira como Adão estava conduzindo o jardim, para ver a maneira como Adão estava colocando nome nos animais, para ver a maneira como Adão, estava se adaptando às criações que Deus tinha feito. E, irmãos, olha, algo muito precioso é o seguinte, que antes de Deus criar o homem, ele criou todas as coisas para o homem. Ele projetou tudo para o homem. Então, ou seja, Deus já deixou tudo pronto para o homem simplesmente chegar e desfrutar. Nós estamos na nova aliança, amém? Como é que se começa a nova aliança? Está consumado, então, ou seja, está feito. Hoje, da mesma maneira, minha vida e a sua tem que ser uma vida de desfrute, tem que ser uma vida de alegria, tem que ser uma vida todos os dias de saber o seguinte: olha, já está tudo consumado, já está tudo feito, Deus preparou tudo para mim, eu só preciso hoje desfrutar, descansar nas promessas, descansar naquilo que Deus tem para mim e enxergar, e admirar as belezas que Deus tem para a minha vida e simplesmente surfar a onda, e simplesmente, entrar na beleza daquilo que Deus está fazendo e desfrutar. Eu e você, meu irmão, desde o Éden e até hoje não mudou, fomos criados para o desfrute, desfrutar da presença de Deus, desfrutar das criações de Deus, desfrutar do descanso de Deus. Qual é o problema hoje do homem? Que o homem vive uma vida de fadiga, vive uma vida de cansaço, vive uma vida de angústia, vive uma vida de ansiedade, vive uma vida de depressão. O homem não leva uma vida de descanso. E com isso, o propósito da criação, a gente pode ver que está distorcido. O propósito da criação não está nivelado. O homem não tem, cultivado, o homem não tem preservado aquilo pelo qual Deus o criou, que é o cultivar da presença, que é desfrutar de um tempo de comunhão com o Pai, que é desfrutar de um descanso, que é desfrutar de um refrigério, que é desfrutar de uma vida onde o próprio Senhor Jesus falou: vinde após mim, e vem, desfrutar de um lugar de descanso. Venha a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Desde a vida de Cristo, meu irmão, é para recuperar o propósito da criação, o propósito de levar o homem de volta para Deus, mas sim também o propósito do descanso. Agora, eu quero ler uma grande porção da parte de Deus. Na verdade, a gente vai ler um capítulo inteiro agora. Capítulo 3, volta lá para o verso 1. Vamos ler esse capítulo inteiro, amém? Presta atenção na leitura. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si.
Quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Então presta atenção, a princípio aquilo que Deus tinha criado para o homem estar próximo, para o homem desfrutar da presença, para o homem desfrutar da comunhão com Deus, a partir do momento quando o pecado entrou no coração do homem, quando Deus vem na viração do dia, o homem se esconde, e é triste, sabe o quê? Que até hoje, o homem quando peca, continua se escondendo de Deus. Mas para mim e para você que estamos aqui nesta manhã, o Senhor sabe falar conosco o seguinte: pecou, corre para Deus. Pecou, se achega a Deus. Não permita que a acusação te paralise, ao ponto de você querer se esconder de Deus. Porque eu te falo aqui, esse aqui foi uma das falhas de Adão. Primeiro, sabe, em comer do fruto que Deus tinha falado para não comer. E o segundo, em não reconhecer a oportunidade de ser perdoado por Deus. Ao invés de correr para Deus, ao invés de chegar a Deus e falar o que tinha acontecido, Adão se escondeu de Deus. Se escondeu de Deus. O homem que se esconde de Deus, ele está falando em outras palavras o seguinte: eu não preciso de Deus para resolver o meu problema. Eu não preciso de Deus para solucionar a minha vida. Mas aqueles que são humildes e reconhecem que necessitam de Deus, ele corre para Deus. Ele se achega para Deus. Ele chega diante do Pai e fala: Pai, eu pequei e careço da tua graça. Eu estou aqui porque só o Senhor pode me ajudar. Aí sabe o que acontece? Deus está com a mão estendida para tirar o filho dele daquele lamaçal, sabe, e trazer para uma vida de descanso. Amém, irmãos? Vamos continuar a leitura. Olha só. Na presença do... Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: que é isso que fizeste? Maldita és. Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estende a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E o expulsou o homem, colocou querubins ao redor do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Presta atenção aqui no que eu vou te falar, que eu vou falar é muito sério. Sabe, irmãos, aqui está descrita, nesse capítulo 3 de Gênesis, a história mais triste da raça humana. A história mais triste da raça humana está escrita aqui. Você pode até falar: mas pastor, acontece muita coisa ruim no mundo. Mas, pois é, todas essas coisas ruins que acontecem no mundo é fruto dessa queda.
Essa queda aqui é a mãe de todos os outros pecados. Todos os outros pecados entrou no mundo por causa da queda de Adão, juntamente com a da sua esposa Eva. Esse aqui é a mãe de todos os pecados. Se tem algo que você, se algum dia alguém te perguntar e fizer uma pergunta do tipo, me fala aí o que aconteceu de pior nessa terra, que você sabe e conhece. Você pode dizer, no dia quando Adão comeu do fruto que Deus disse para ele que não era para comer. Porque nesse dia aqui, entrou todo o pecado. A Bíblia diz que a maldição passou a fazer parte da terra, por causa do pecado de Adão e de Eva. E você sabe, há consequências da queda. O homem, ele é livre. O homem, ele é livre para fazer as suas escolhas, mas o homem não é livre das consequências. O homem é livre para fazer o que ele quiser, mas das consequências, ele não é livre. Ele não é livre. Porém, Deus tinha dado toda a liberdade para Adão com sua esposa. Tinha dado toda a liberdade. A única coisa que Deus tinha falado para Adão, olha, daquela árvore você não pode comer, porque no dia quando você comer, certamente você vai morrer. O restante era toda a liberdade. O homem podia, desfrutar do jardim. O homem podia desfrutar da criação que Deus tinha feito para ele. Deus só tinha dito uma coisa, olha, dessa árvore aí, você não pode comer, porque no dia que comer, certamente você vai morrer. Sabe, irmãos, o Éden é muito precioso. Se a gente voltar para o capítulo 2, volta aí, Júlia, capítulo 2, verso 9. Olha só como o Éden era precioso. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden, de onde Adão estava, para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Agora, olha só o primeiro, eu quero só falar do primeiro. O primeiro rio chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Evilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. Sabe, eu e você, é muito simples perceber aqui que Adão e Eva levavam uma vida de riqueza. Meus irmãos, do rio surgiu o ouro. No jardim tinha árvores, a vista que era boa. No jardim tinha árvores agradáveis. Adão levava uma vida rica. E Adão poderia desfrutar de tudo isso. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela mais uma vez, Deus te criou para desfrutar. Amém? Mas, porém, o pecado entrou por meio de uma desobediência. Meu Deus, a serpente o enganou. Volta lá para o capítulo 3, Júlia. Vamos ver aqui algumas consequências da queda do homem. Agora preste atenção. Verso 16. Olha o que a Bíblia diz. Eu só estou lendo a Bíblia com vocês, amém, irmãos? Né? Quantos aqui amam a palavra de Deus? Os irmãos têm prazer na palavra de Deus, amém? Né? Olha só. E a mulher diz, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meia dores de parto, dará luz a filhos. As mulheres que já são mães sabem que dores são essas, né? Uma vez eu estava no hospital, fui tomar uma injeção, não gosto de injeção não. Um dia desse o pastor Adriano estava rindo de mim porque eu não gosto de injeção, não gosto. Quem gostar de injeção, né? Eu não gosto. Eu tenho um problema com isso. Eu tenho. Mas olha só, eu fui, aí quando eu cheguei, eu estava coxa, eu não sei se eu estava na coxa ou se eu estava noivo. Eu sei que surgiu umas manchas na minha perna, uma tal de isipélico, eu nem sabia que existia. Começou a dar febre, começou a dar dor no meu corpo, eu pensando que é aquilo, eu falei, meu Deus, eu estou noivo, prestes a casar. Será que eu não vou ter a oportunidade de casar com a mulher, eu vou morrer antes? O diabo já acusando o peão. E aí a Jesse foi e me levou no hospital lá da Avenida Norte. Quando eu cheguei lá, a mulher foi e deu uma injeção. Aí quando ela veio dar a injeção, eu falei, mas rapaz, essa injeção vai ser no braço? Ela, não, vai ser na bunda. Eu falei, na bunda? Eu falei, mas rapaz, arrei as calças. Eu falei, como é que é, rapaz? Não, aí eu falei, não gosto não e tudo. Eu falei, vai rapaz, que homem mole. Eu falei, só está me chamando de homem mole, né? Falou, eu falei, olha, deixa eu lhe falar um negócio. Se o homem não sentisse dor, para que mulher ia parir? Deixava que o homem poderia dar luz,
Mas sabe por que o homem não dá luz? Porque é mole mesmo. Mulher que é forte, porque mulher que dá luz, não é não, irmãs? Amém? Então, por que disso? Porque Deus já tinha dito, olha, em meio a dores de parto, a mulher ia dar luz. Você sabe, por causa das contrações que você sente na hora da dor de parto, você sabe que dor é essa? Isso é consequência da queda. Isso é consequência do pecado. Você sabe, aqueles ciclos mensais que você tem, sabe, que é desagradável para você, é fruto de uma queda. Você sabe, o texto continua, olha só. E Adão diz, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os teus dias da tua vida. Você sabe aquela angústia que você sente em meio ao seu trabalho? Aquela angústia, aquela melancolia, aqueles dias que você está sem nenhum prazer de estar no seu trabalho, fruto da queda. Você sabe onde originou o primeiro homicídio da terra? Fruto da queda. Você sabe, depois desses dias aqui, começou a ter problemas na casa de Adão. Um irmão matou o outro, vivia tendo intrigas dentro de casa. Depois desse dia aqui, passou a ter guerra. Depois desse dia aqui, passou um cobiçar as coisas do outro, tudo fruto da queda, tudo fruto do pecado. Aí o texto fala no verso 18, volta aí o verso 17, o final dele. Por tua causa, em fadigas obterá o sustento dela durante todos os dias da tua vida. Ela, a terra, produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Verso 19, no suor comerás, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Você sabe até aquelas árvores espinhosas que não tinha no Éden, passou a ter por causa da queda do homem, por causa do pecado do homem. Então eu vou te falar aqui, resumindo tudo, o pecado causou muitos males, o pecado causa muitos males à raça humana. O pecado distorce o propósito pelo qual eu e você fomos criados. O propósito distorce e gera um impedimento para que Deus possa se relacionar com todos os homens. Isso é muito triste, não é, irmãos? Isso é muito triste. Por isso que aquela queda do Adão, aquele dia que Adão desobedeceu a Deus, é o pecado mais grave que houve até hoje. Porque através dele, todos os pecados entrou no mundo. Mas você sabe, o desejo de Deus não muda. Fala para o irmão que está do seu lado, o desejo de Deus não muda. Fala para ele, o propósito de Deus ao criar o homem, e se relacionar com ele, e conviver com ele, e ter comunhão com ele, é até hoje. O desejo de Deus não muda, não muda. E quanto pode dizer graças a Deus por isso? Amém? Graças a Deus que o desejo de Deus não muda. Mas você sabe, Deus é santo. E pelo fato de Deus ser santo, Deus não pode ter relacionamento com o pecado. Deus não pode se relacionar com um homem que peca. Deus não pode se relacionar com um homem, sabe, aonde que o pecado domina seu coração. E com isso, você sabe, surgiu agora uma barreira, surgiu um impedimento. E por que Deus não muda? Deus tentou de todas as maneiras trazer o homem de volta. Tentou através do Noé. Deus olhou para a terra e encontrou só maldade. Ele falou, já sei, vou recomeçar tudo de novo. Encontrou Noé, homem justo. Veio um dilúvio, só preservou a Noé e sua casa. Aí Deus recomeçou com Noé. Na própria família de Noé, porque qual era o problema? O pecado já estava no homem. Na própria família de Noé, tinha um dos filhos que se chamava Cã, que alguns gostam de chamar de cão, mas era o cão mesmo. Porque expôs a nudez do pai, o pecado já se manifestou novamente. Então, ou seja, problema de novo. Aí Deus enxerga em Abraão, homem justo também. E aí, o que é que acontece? Ele tenta, através de Abraão, ter uma nação só para ele. Deus tentando reconciliar-se como homem. E aí, o homem peca, o homem falha. Aí Deus tenta através dos juízes, Deus tenta através dos sacerdotes, Deus tenta através dos reis, Deus tenta através dos profetas. Então, ou seja, Deus a todo momento, se você for pegar o Antigo Testamento, está tentando se reaproximar do homem. Está tentando ter comunhão com o homem. Está tentando resolver de todas as maneiras, sabe? Trazer o homem de volta. Trazer o homem, sabe, para o propósito inicial da criação, o propósito da comunhão, o propósito do desfrute, o propósito do descanso, o propósito do cultivar e guardar a presença de Deus. O desejo de Deus não muda. Lá em Isaías, capítulo 59, do verso 1 ao 4,
Diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O pecado foi e o pecado será o maior mal que houve nessa terra. E Deus precisava resolver isso. E Deus precisava solucionar isso. E Deus precisava, intervir para, de alguma maneira, reaproximar o homem para Ele de uma vez por todas. Lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, fala a respeito de todos os homens, onde que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da reaproximação de Deus, e carecem de voltar para a comunhão com Deus, e carecem, voltar para o lugar do propósito da criação, da intimidade. Todo homem carece da salvação de Deus. Agora, porém, o homem não consegue se salvar sozinho. O homem não consegue solucionar isso sozinho. E aí, Deus tinha um problema, e esse problema só Deus poderia resolver. E aí, irmão, mais uma vez, Deus não muda. E porque Deus não muda, Deus emana o homem. Porque eu fico, depois quando você passa a ser pai, você passa a entender um pouco mais a respeito do coração de Deus. Porque eu fico, Deus criou o homem para Ele. O homem leva uma vida distante dele por causa do pecado. Eu fico imaginando, pensa comigo como é que eu me sentiria. Eu comprar, próximo mês agora é o aniversário das minhas filhas. Inclusive, eu até já comprei, comprei na internet, chegou já, mas eu não dei o presente que eu só vou dar no aniversário delas. Eu comprei uma cabana rosa com um túnel que vai cair dentro de uma piscina de bolinha. Negócio. Aí eu mostrei para ela, eu falei: olha o que o papai vai comprar para você. Ela já: eu quero. Mas não dei ainda não, está lá guardado lá, porque só vou dar mês que vem. Aí o que acontece? Imagina, meus irmãos, no dia do aniversário dela, eu chegar com um presente, todo feliz, que eu gastei, foi caro, para dar o melhor para ela, que é minha filha. Chegar para ela e falar: olha, filho, o que papai comprou para você. E a menina simplesmente olhar para mim, olhar para o presente, virar as costas e ir embora. Como será que eu, como pai, que estou trabalhando para pagar, que foi parcelado, estou trabalhando para pagar, para dar o melhor para ela, como será que eu iria me sentir? Decepcionado, sim ou não? Frustrado, sim ou não? Meu coração iria estar em pedaços. Porque eu, como pai que amo, querendo dar o melhor para minhas filhas, compro um presente digno para elas, de princesa, de amadas, da qual eu a amo. Ela simplesmente vira as costas para mim e vai embora. Você sabe, foi isso que Adão e Eva fez lá naquele jardim. É isso que o homem faz até hoje com Deus. Deus a todo momento querendo se aproximar, o homem simplesmente ignora o querer de Deus, vira as costas e vai embora. E prefere uns prazeres transitórios, momentâneos, como aquela árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque a mulher olhando e vendo que a árvore era boa e desejável aos olhos, comeu. Muitas pessoas olham para o mundo, enxergam o que é desejável e preferem comer. E Deus a todo momento querendo se aproximar do homem. E a história até hoje, eu te falo, não mudou. É Deus no Éden, indo atrás de Adão e Adão se escondendo. Até hoje, é Deus vindo atrás do homem e o homem se escondendo. É Deus correndo atrás do homem e o homem correndo de Deus. Não sabe o homem que os dias mais felizes da vida dele está quando ele dá um giro de 180 graus e corre em direção a Deus. E corre para se abraçar com Deus, e corre para a direção de Deus, porque o homem que está em Deus, o homem que se reconcilia com Deus, o homem que vive e desfruta, e cultiva essa comunhão com Deus, meus irmãos, ele está vivendo o propósito original da criação, ele está vivendo aquilo pelo qual Deus o criou para estar. Aí sabe aquele ouro que havia no rio? O que é que acontece? Aquele ouro não era só para Adão,
Aquele ouro está disponível para todos aqueles que se achegam a Deus, para todos aqueles que estão no lugar de descanso, para todos aqueles que estão no Éden. E o Éden, para nós hoje, é um lugar simbólico, chamado a igreja, chamado esse lugar aqui de comunhão. Esse aqui é o nosso Éden, é um lugar de comunhão, é um lugar de desfrute. Quando você chega aqui, você chega cansado, fadigado, estressado, angustiado, depressivo, ansioso. Como é que você sai depois do culto? Suave, em paz, leve, porque ninguém vai para o jardim para ficar cansado. Pelo contrário, vai para um jardim para encontrar uma brisa fresca, para ter uma comunhão, para comer uma maçã, para comer uma fruta, para estar em comunhão, para jogar um dominó. Não é, seu Francisco? Dominózinho que é bom, não é? Para estar em comunhão com os irmãos. E como é que você sai depois de um tempo de comunhão? Refrigeriado. Sai, sabe, com o coração alegre, coração em paz. Esse é o nosso Éden hoje, amém, irmãos? Mas, porém, Deus tinha um problema. Qual era o problema? Quer se chegar diante do homem e o homem se afastando de Deus. Aí Deus teve um plano. Qual era o plano de Deus? João, capítulo 3, verso 16. Está escrito. O nome desse plano aqui se chama o plano da redenção. Amém? Está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele amou, sabe, irmãos? E o mundo aqui, coloca a palavra homens no lugar do mundo. Deus amou ao homem de tal maneira, a tal ponto, de tal modo, que a princípio Deus tentou fazer de todas as formas, como eu estou te falando até agora, para tentar se reconciliar com o homem, para tentar se achegar ao homem, e não deu certo. Aí o amor de Deus foi a tal ponto, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, tem algo interessante aqui nesse texto, que diz o seguinte, olha só. Olha o que o texto diz. Também disse Deus, façamos o homem. O façamos aqui, é o plural ou o singular? O plural. Então, ou seja, aqui não foi só Deus que resolveu fazer o homem. Jesus estava na concordância. O Filho unigênito estava na concordância. Estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estava na concordância. Deus, o desejo de Deus, quero fazer o homem. Também disse Deus, façamos. Havia uma unidade, uma concordância. Vamos fazer o homem. Puf, o homem foi projetado. O homem pecou. Deus amou ao homem de tal maneira, mesmo pecando, mesmo vivendo no pecado, que ele virou para Jesus e falou, olha, sabe aquela ideia que a gente teve de fazer o homem? Pois é, eu não desisti. O homem está aí, mas está vivendo distante aqui da nossa família. Eu quero trazer de volta. Eu vou enviar você e você vai morrer pelos pecados deles. Volta lá para o texto, Júlia. João 3,16. Aí o texto continua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não creu na salvação, não creu no nome do unigênito de Deus. Então, você sabe, para todos aqueles que enxergam em Jesus, é uma oportunidade para se voltar para Deus. Por isso que, sabe, irmãos, a coisa mais importante que nós temos em nossas vidas é uma pessoa chamada Jesus. Não tem mais ninguém, até para os casados. Né? Uma vez eu estava noivo, isso aí foi o teste final para eu casar. Eu virei para Jesus e falei, olha, você está disposto a amar Jesus mais do que a mim? Ela falou, sim, claro. Falei, pois é, no dia quando isso se inverter, nosso casamento vai ter problemas. Porque a base disso aqui se chama uma pessoa chamada Jesus. Jesus tem que ser a pessoa mais importante do nosso casamento. E eu de tanto falar isso para ela, sabe, irmãos? E é interessante que aí quando a gente ia nas células, quando a gente ia, né, em tempo de comunhão, que tinha um momento de oração, e perguntava para nós, o que é que você quer, o que é que vocês querem de oração? A gente virava falando, não, a gente quer a manifestação da presença de Jesus no nosso casamento. Quando chegou no dia da cerimônia do casamento, o pastor Roberto pregou a respeito de João, capítulo 2, onde fala que Jesus está no casamento. Aí quando eu saí da cerimônia de casamento, quando a gente estava em caminho para o hotel, eu falei, está vendo? Aquilo que eu te falei, e aquilo que, sabe, eu mais falei para você, de que Jesus precisa ser o elo, Jesus precisa ser o centro, foi o selo do nosso casamento. Jesus tem que ser a pessoa mais importante do nosso casamento. Porque, irmão, se tirar Jesus de nossas vidas, acabou.
o homem está perdido. Por isso que eu e você, todos os dias, devemos olhar para Cristo e ver nele a salvação de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados, amém? Aleluia. Porém, você sabe, a salvação de todo homem está em Jesus. Jesus é a perfeita solução de Deus para trazer o homem de volta ao propósito inicial. Agora vamos falar de Adão de novo, Romanos capítulo 5, verso 15. Vamos ler do verso 15 ao 21. Só estou lendo a Bíblia com vocês, amém, irmãos? Vamos para a Bíblia. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, for abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, o pecado de Adão, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio de uma só obediência de um só, muitos se tornarão justos. Muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo como nosso Senhor. Você sabe, hoje Deus pode desfrutar da comunhão com o homem, através de Cristo. E quando Deus olha para aqueles que estão em Cristo, o Senhor não vê mais pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deixa eu te fazer uma pergunta, quantos aqui estão em Cristo? Você sabe, tudo isso que eu estou te falando até agora, sobre o pecado, não é mais a seu respeito, porque você está em Cristo. E porque você está em Cristo, meu irmão, você está perdoado. Amém? Você está perdoado. E não é que estar em Cristo não venhamos a pecar novamente. Porém, os que estão em Cristo, aqueles que cometem pecado, que vão pecar, a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus o Cristo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olha só, 1 João, capítulo 2, verso 1. Vamos ler? Verso 1 e 2. Olha o que o texto diz, falando para filhinhos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olha a boa notícia agora. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Sabe, irmãos, para nós que já cremos, Jesus é a propiciação para eu e você não viver mais debaixo de condenação, viver debaixo de culpa, viver debaixo de pânico, de medo. Não, hoje eu e você podemos desfrutar de uma paz com Deus. Pastor, mesmo pecando? Mesmo pecando. Essa é a abundante graça. E essa foi o que Paulo falou, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado entrou no mundo por meio de um homem, por meio de uma ofensa, muito maior é a justiça por causa de um homem, que hoje eu e você podemos desfrutar da graça. Se o pecado de Adão, que eu e você não tivemos nada a ver com isso, já nasceu na nossa carne, meu irmão, a justiça de Cristo, que eu e você também não precisamos fazer nada, a gente pode desfrutar hoje de uma vida da superabundante graça. Pastor, que graça é essa? A graça que me dá acesso ao Pai. O véu que antes estava em pé, foi rasgado de alto a baixo. O véu que antes estava, inteiro, foi rasgado de alto a baixo. E não porque de baixo para o alto, porque se fosse de baixo para o alto, era uma obra humana. Mas como foi de alto para baixo, era uma obra que só o Pai podia fazer. E Ele rasgou. E como agora o véu foi rasgado, em Hebreus vai nos dizer o seguinte, que hoje eu e você precisamos ter a ousadia e a intrepidez para entrar no Santo dos Santos e desfrutar de uma comunhão plena, e desfrutar de uma comunhão com o Pai. Sabe aquele propósito lá do Éden que Deus tinha, de um homem cultivar e guardar o jardim, ter comunhão com o Pai em toda a viração do dia? Pois é, meu irmão, hoje eu e você podemos desfrutar disso. Hoje eu e você podemos, viver uma vida de cultivar e guardar o jardim. Que jardim, pastor? O jardim da presença de Deus.
Hoje eu e você temos um jardim para cultivar. Qual jardim é esse? É o jardim do cultivo, da presença de Deus. Amém? Porque você sabe, se o jardim não for cultivado, vai nascer ali capim, vai nascer plantas indesejáveis e vai tirar a beleza do jardim. Por isso que ele tem que ser guardado. Todos os dias tem que ir lá e estar limpando o jardim, tirar a sujeira do jardim, tirar aquelas folhas que caem secas, que vai deixando o jardim feioso. Esse é o cultivar e guardar. Quando está nascendo, sabe, os capins que vai ofuscando a nossa comunhão com Deus, a gente precisa ir lá e cultivar, cortar. A gente precisa ir lá e recolher aquelas folhas secas que vão caindo, chega lá e remover. O que é isso, pastor? O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu irmão, que o cultivar e guardar, Deus já fez tudo que era necessário para ser feito. Hoje o cultivar e guardar depende de mim e de você, de estar cultivando e guardando o nosso relacionamento com Deus. Amém, meus irmãos? Hoje, para aqueles que estão em Cristo, pode andar em paz com Deus, pois temos um advogado, que é Jesus. Amém? Amém, irmãos? Agora, eu quero já chamar um irmão aqui para o teclado. Quero fazer duas coisas aqui agora. Tenho dois apelos. Um para quem não está em Cristo e outro para quem está em Cristo. Aleluia. Pastor Thales, está pronto aquele vídeo lá? Tá, então, antes disso, eu quero assistir um vídeo com os irmãos. Pedir para apagar as luzes. Aleluia. Um vídeo que provável você já deve ter assistido. Mas é o que fala a respeito disso, do que eu estou te falando aqui. Amém? Aleluia. Sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e podem conter como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Pode me amar, Deus, sabendo que eu diria,
sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Vem o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo contatos de seus olhos com os meus. Leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu Aleluia. Quero chamar os irmãos da equipe de louvor aqui para cima. Quero convidar você também para ficar de pé. Sabe, irmãos, a reconciliação com Deus está em Cristo. E é mais simples do que você imagina.
A reconciliação com Deus está em Cristo e é mais simples do que você imagina. Olha como é simples, lá em Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo o problema que eu te contei, do Éden até a vinda de Jesus, é simples de se resolver. Não é de uma maneira religiosa que o mundo prega. É muito simples. É quando com a boca se confessa e quando o coração se crê, se manifesta a justiça, se manifesta a salvação. Lá em João capítulo 1, verso 12, a palavra de Deus diz: mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem no seu nome. Eu quero fazer uma oração com você e depois nós vamos cantar uma canção e eu vou te explicar antes da gente cantar essa canção o que ela quer dizer. Coloca a mão no seu coração. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio a essa terra como homem e morreu pelos meus pecados e me deu a oportunidade de ter acesso ao propósito da criação do homem, que é estar com Deus, quer desfrutar de Deus, quer ter comunhão com Deus. Fala assim: eu creio que essa justiça foi aceita e hoje o véu foi rasgado de alto a baixo e eu posso ter ousadia e intrepidez para entrar no Santo dos Santos, diante da presença do Deus Todo-Poderoso e estar com Ele. Fala assim: Pai, escreve o meu nome no livro da vida, para que naquele dia, o grande dia, quando esse livro for aberto, o meu nome possa estar entre aqueles que vão reinar contigo, em nome de Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio que fez essa oração pela primeira vez? Não teve? Quero te chamar para a gente cantar uma canção e depois eu vou fazer o segundo apelo. Essa canção fala: por um minuto em tua presença, por um instante no teu amor, tudo eu daria, não importaria o que eu tenho que passar, o que eu tenho que enfrentar. Você sabe quem fez de tudo por um momento na nossa presença? Porque essa música, quando ela foi feita, foi para cantar para Deus. Mas na verdade essa música quer dizer, a versão é Deus cantando para nós. É que por um minuto em sua presença, por um instante no seu amor, dona Adileuza, Deus fez tudo o que Ele tinha que fazer. Ele não se limitou, Ele se entregou sem reserva. Para quê? Para te trazer de volta. Porque o plano de Deus não mudou, o desejo de Deus não mudou. Ele quer se relacionar com o homem, Ele quer se relacionar com seus filhos, amém? Fecha seus olhos por um instante e vamos cantar essa canção. Espírito Santo de Deus, quero que você cante essa canção imaginando Deus cantando ela para você. Imagina o Pai cantando essa canção para você. Por um momento em tua presença, Isso é o que Deus fala para você nessa manhã. por um instante nada mais, por ver a luz da tua glória, por um minuto e nada mais, tudo eu daria. E Ele deu! Não importa Ele deu Jesus! o que tenha que passar, o que tenhas que esperar,
tua presença, da tua fragrância, do teu poder, fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor, por um momento em tua presença, por um momento em tua presença, por um instante no teu amor, vou ver a luz da tua glória, por um instante nada mais tudo eu daria, não importaria o que tenha que passar, o que tenha que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu amor, fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor, eu tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu amor, fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Presta atenção aqui em mim. Quero ler um texto com você que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 5, perdão. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. A palavra de Deus diz: a palavra de Deus diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, quantos aqui estão em Cristo? Amém? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que ministério, irmãos? Cristo nos deu. Fala assim comigo: ministério da reconciliação. Amém. Vamos continuar. A saber que Deus estava em Cristo. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Verso 1. E nós, na qualidade de quê? Fala assim comigo: cooperadores. Quantos cooperadores nós temos aqui nesta manhã? E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Sabe, irmãos, para você que está em Cristo, glória a Deus, amém? Mas você sabe, tem muita gente que não está em Cristo.
E nós somos chamados para reconciliar esses homens, esse mundo com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós não podemos receber a graça de Deus em vão. Por isso que nós tem que ser uma igreja que pregamos o Evangelho. Nós precisamos ser a igreja, sabe, que levamos Jesus para esse mundo, que falamos que tem um Jesus que é libertador, que tem o poder de livrar os jovens da droga, que tem o poder de, sabe, intervir num casamento que está para se acabar, que tem o poder, sabe, de livrar a mulher adúltera da vida promíscua que ela está tendo, de ter um poder, sabe, de fechar os bares, de fechar as casas de prostituição, de fechar, sabe, os centros espíritas. Nós temos o Evangelho, o único Evangelho que pode salvar o homem. E a Bíblia te chama de embaixador. A Bíblia te chama, sabe, de aquele que vai reconciliar com o mundo, aquele que vai trazer a reconciliação de Deus com o mundo. Nós somos aquele, meu irmão, que temos a palavra que pode trazer esse mundo a salvação. Amém? Então eu quero terminar esse culto, você orando pela sua vida, e eu vou orar pela sua vida também. Você vai começar a dizer: Deus, me dá ousadia para pregar o Evangelho. Deus, me dá ousadia para reconciliar esse mundo com o Senhor. Deus, me dá, sabe, a ousadia. Deus, sabe, me dá fome por vidas. Deus, me dá paixão por pregar o Evangelho. Deus, me dá paixão por almas. Deus, me dá paixão pelos perdidos. Deus, sabe, me usa nessa minha geração. Sabe o que vai começar a acontecer? Nessa semana ainda você vai ser usado de uma maneira tremenda. Por onde você estiver passando, você vai perceber que tem pessoas que estão precisando de Cristo. E você vai chegar lá e falar: olha, tem solução para a sua vida. A solução na sua vida começa por uma pessoa chamada Jesus. Como é que está a sua vida com Ele? Não está bem? Então deixa eu orar aqui por você. Você vai começar a orar pelas pessoas. As pessoas vão ser tocadas pela unção que há sobre a sua vida. E vai começar a ter uma onda de salvação através da sua vida. Amém? Então feche seus olhos. Comece a pedir essa ousadia. Comece a dizer: Deus, me dá essa ousadia. Deus, me dá essa ousadia. Senhor, eu não quero receber a graça do Senhor em vão. Eu quero ser um pregador do Evangelho. Deus, eu quero levar o Evangelho ao mundo. Deus, eu quero levar a tua salvação ao mundo. Eu quero pregar que é um Deus que salva, que é um Deus que liberta, que é um Deus que purifica, que é um Deus, sabe, que traz salvação ao que está perdido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, usa, Senhor, usa teus servos, usa os teus filhos. Ó Pai, nós queremos ser essa igreja que prega o Evangelho. Nós queremos ser essa igreja, Deus, que leva as boas notícias. Nós queremos ser essa igreja que é usada pelo Senhor. Ó Deus, que é usada para reconciliar esse mundo contigo. Nos dá, Senhor, nos dá paixão por vidas, nos dá paixão por almas. Ó Deus, gera em nós o mesmo sentimento que há no Senhor. O sentimento, Senhor, de amar o perdido. O sentimento de amor, Senhor, de amar aqueles que estão longe. O sentimento, Senhor, sabe, que faz tudo, ó Deus, para salvar aqueles que estão longe do Senhor. Usa-nos, 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 Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Da tua fragrância, do teu poder, fome de ti, te desespera por tua glória, Senhor, fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder, fome de ti, te desespera por tua glória, Senhor. Deixa eu orar pela sua vida. Estenda sua mão para frente. Vem, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço porque somos privilegiados, que a salvação chegou até nós, a salvação chegou à nossa casa. Oh Deus, mas sabe, gera em nosso coração o mesmo sentimento que há no teu. Oh Pai, sabe, de amor pelos perdidos. Oh Deus, de amor para aqueles que estão longe. Oh Deus, gera em nós o mesmo sentimento que há no Senhor, que faz tudo o que é possível. Oh Deus, para trazer aqueles que estão afastados de volta para a comunhão com o Senhor. Oh Deus, nós queremos ter o mesmo coração que o teu. Oh Deus, o coração que ama a casa cheia de filhos. Um coração que ama ter uma família cheia de filhos, para o Senhor se relacionar com eles. Oh Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, sabe, que nós possamos, ao sair daquela porta, todos os dias nos lembrarmos
que somos embaixadores do céu, que somos embaixadores em nome de Cristo, ó Deus, para reconciliar esse mundo com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, usa-nos, Senhor, usa-nos, ó Pai, na nossa vizinhança, usa-nos, Senhor, no nosso ciclo de relacionamento, usa, Pai, usa-nos nas escolas, usa-nos, Senhor, sabe, nas faculdades, usa-nos, Senhor, no nosso trabalho. Deus, usa-nos nas nossas redes sociais. Oh Deus, nós estamos diante de um tempo oportuno, onde vai ser se pregado muito a respeito de casa cheia. E o nosso desejo é igual ao teu, Senhor, é ter casa cheia, cheia de filhos. Oh Deus, e que esse seja o tempo, sabe, de termos essa casa aqui cheia, cheia de filhos, conforme a tua imagem e semelhança. O que era para ser desde o Éden, nós queremos viver esse tempo hoje. Nós queremos viver esse tempo agora. Oh Deus, vem fluindo com a tua vida em nosso coração. A vida, oh Deus, sabe que gera amor por aqueles que estão longe, que gera paixão pelas vidas. Papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ser usado pelas tuas mãos para pregar o Evangelho, para levar as boas notícias, que há um Deus que ama o perdido, que ama o pecador e que enviou o seu Filho para morrer pelos seus pecados. E hoje todo homem tem acesso a Deus através de Cristo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você vá para casa debaixo da paz e da graça do Senhor. Amém? Lembrando que o nosso culto da esperança vai ser hoje à noite, não foi agora na manhã. Mas se você vier à noite, traga visitante para ele ouvir essas verdades, que Deus ama ele e o plano de Deus não mudou. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.